O terreno asfaltado ou concretado, que impede a absorção da água pelo solo, é considerado pelos especialistas o grande vilão das enchentes nas grandes metrópoles. Mas em São Paulo, onde as chuvas costumam causar danos à população, pesquisadores desenvolvem o que pode ser a solução para o problema: o asfalto anti-enchente. Emílio já se habituou às enchentes. Na última, a água subiu rapidamente e invadiu o mercado. Nossa, aqui mesmo perdeu bastante coisa. Todo verão, os moradores da Vila Guilherme, na zona norte da cidade, enfrentam o mesmo problema. É só começar a chover mais forte e pronto. São uns 10 anos que eu trabalho aqui e é sempre assim. Outros bairros da cidade também são afetados. As enchentes interrompem o trânsito, estragam carros, desabrigam famílias, tiram vidas. Como esse tipo de situação acontece com frequência, os moradores e comerciantes acabam improvisando soluções. O proprietário deste estabelecimento construiu a padaria 1 metro acima do nível da calçada. Na última enchente, que foi há mais ou menos 15 dias, a água alcançou o penúltimo degrau da escada. Para entender por que isso acontece ano após ano, sempre no mesmo local, é preciso voltar um pouco na história da cidade. As primeiras cidades da humanidade foram sempre criadas junto a rios, a cursos d'água, porque a água é fundamental à vida. Ocorre que as cidades vão crescendo e produzindo esgoto. Quando a quantidade acaba sendo grande demais, ou quando não se tem esse tratamento, acaba indo esgoto para os córregos, que deveriam apenas receber água de chuva e conduzir para os rios. Então, o que acontece? O córrego com esgoto causa doenças. Então, a demanda mais imediata é cobre o córrego para afastar essa condição precária. E aí, a gente acaba tendo, num futuro, um problema muito maior, porque quanto mais você cobre os córregos, mais difícil o fluxo natural da água e, portanto, maior tendência a haver alagamentos. Foi exatamente desta maneira que a cidade de São Paulo cresceu, no lugar de córregos e margens, asfalto e concreto. A gente estima que em São Paulo tem regiões com 70% a 80% da área impermeabilizada. Isso quebra o ciclo hidrológico, a água que naturalmente penetraria nos solos e iria aparecer nos rios muito tempo depois. Ela leva minutos para fazer isso. Para combater o problema, o Laboratório de Hidráulica da Escola Politécnica da USP testa o asfalto anti-enchente. O novo piso absorve a água instantaneamente. Embaixo da cobertura há uma camada de pedra que retém a água da chuva por dias. Ela dá sustentação ao piso, ao pavimento, para aguentar o tráfego, e os vazios servem como um reservatório. A água entra e depois ela sai lentamente de volta para as galerias de drenagem. A chuva que caiu há 2 dias ainda escorre até hoje. No asfalto comum isso não acontece. A água se acumula na pista, entra com força nas bocas de lobo, sobrecarrega córregos e rios, que rapidamente entram em colapso. A novidade custa 20% a mais que o pavimento comum. A saída inclui ideias criativas, vontade política e a boa e velha receita martelada ano após ano: limpeza e educação. Existe a forma de implantação da cidade que ocupou as várzeas. Existe a impermeabilização, que faz com que a água chegue rápido demais aos cursos d'água. E existe o assoreamento causado tanto por falta de cuidado nos movimentos de terra e nas obras de construção civil, quanto pelo lixo que fica solto pelas ruas e que acaba sendo levado para os córregos. Está em nosso estúdio o jornalista Ricardo Carvalho, especialista em meio ambiente e sustentabilidade, comentarista do Jornal da Gazeta.
Ricardo, é interessante vendo, né? Eu confesso a você que eu não sabia que existia o asfalto anti-enchente e observando ali aquela camada de pedra para absorver, né, a água com mais rapidez, essa coisa toda, embora 20% mais caro, quanto que pode ajudar a prevenir, né, essa questão do que nós estamos vivenciando agora e muita gente insistindo em jogar a culpa na natureza. E todo ano é isso, né? Às vezes mais, às vezes menos. Aqui no Brasil, enchentes, na Europa, nevascas. E agora parece que há 40 anos não tinha uma nevasca. As pessoas às vezes têm uma tendência a achar, será que isso é mudança climática, já é efeito? Tecnicamente não é. Particularmente nessa ocupação desordenada do solo urbano, como acontece em São Paulo, Angra, no Brasil inteiro, né? Agora, esse asfalto é uma grande sacada, lógico que é. Londres já usa há mais de 1 ano e meio, ou seja, ele está mudando a camada asfáltica da cidade de Londres, está ali o rio do lado, a enchente vem, quer dizer, lá estão se preparando para a mudança climática, e eu acho que tem que se preparar mesmo, Maria Lídia, porque a situação é grave, a situação é séria. Aqui em São Paulo não se está usando ainda. Aí fui pesquisar na grande São Paulo onde se usa. Pelo menos 2 cidades que fazem parte de cidades banhadas pelo Tietê, do Alto Tietê, que são 11 municípios, 2 cidades utilizam uma espécie de concreto, né, de piso, onde do lado a água acaba sendo absorvida. São as cidades de Mogi das Cruzes e Guararema. Guararema já usa há 4, 5 anos. Mogi começou a usar agora. E, aparentemente, o que se tem de notícia é que isso pode realmente funcionar, mas não pode ser só isso. Óbvio, né? Os rios, por exemplo. O rio Tietê banha Mogi das Cruzes em 45 quilômetros, imagine. E são 3 ou 4 córregos que desaguam no Tietê. Mas quando chega no Tietê, nessa época de cheia, não consegue entrar. O rio está com 4,5 metros, ele volta para a cidade. Mas o que tem que fazer? Desassorear o rio Tietê ali. Então, eu tive hoje contato com pessoas da cidade, com políticos e tal. Em Mogi, por exemplo, a prefeitura, o ano passado, tirou debaixo do rio que banha a cidade 400 toneladas de sofá, pia, tudo que você possa imaginar que as pessoas jogam no rio. Acho que a prefeitura teve uma boa sacada, que agora, desses tempos todos, todo sábado passa um caminhão que é cata-treco, uma coisa assim, que vai nas comunidades tirando aquilo que pode ser jogado no rio. Isso é uma ação de governo, numa cidade que tem 450 anos, quase 400 mil habitantes, e Guararema a mesma coisa. Quer dizer, as coisas vão acontecendo. Como terminou a repórter dizendo, precisa de vontade política para fazer, principalmente, mas dá para fazer, Maria Lídia. É uma questão, eu acho que, de visão de futuro, né? O homem público, o administrador público, que não se prende apenas às questões e desafios do dia, certo, mas não deixa de olhar para o futuro em busca do avanço. E talvez seja isso que mais falte, diante dessas evidências, daquilo que estamos assistindo hoje. Né? Nós temos de cobrar mais do homem público, que é esse olhar para promover o avanço, não apenas a solução do problema da hora. Com certeza, Maria Lídia. E olha, se você quiser continuar a conversar sobre esse assunto, quiser dar alguma sugestão, alguma opinião, mande um e-mail para a gente, é sustentabilidade@tvgazeta.com.br, Maria Lídia. Obrigada, Ricardo. Uma boa noite. Boa noite, Maria Lídia.